Alô você, a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar uma das verdades mais gloriosas da fé cristã. Jesus Cristo, o Deus Filho. Guarde esta palavra. Jesus não é apenas um personagem bíblico. Ele é Deus revelado em carne. Pega esta visão. Quem entende quem Cristo é, jamais vive uma fé superficial. Que maravilha! Estamos na nossa primeira aula e aqui nós temos o Deus Filho. Hoje nós vamos estudar sobre a divindade de Jesus. Vamos, portanto, para a nossa aula, e aqui nós vamos para o nosso texto bíblico, né? O nosso texto bíblico, queridos irmãos, está em Mateus, capítulo número 17, versos 5, 17, verso 5, parte B. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Mateus, capítulo número 17, verso 5. E a nossa verdade prática, ela nos fala, Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. A lição de hoje ela vai tratar, meus amados irmãos, de um assunto bem interessante. Por quê? Nessa palavra introdutória, né, nós vamos estar estudando a doutrina do Deus Filho, porque essa doutrina nos conduz ao centro da revelação divina. Na configuração, ou na revelação, ou na transfiguração, o Pai declara, o Filho é glorificado e o Espírito manifesta a glória. Não estamos diante de um profeta comum, mas do Deus eterno, que se fez homem para nos salvar. Glória a Deus por isso. E a nossa leitura bíblica em classe, hoje, ela está em Lucas, capítulo número 1, versículos 31 e 32, e versículos 34 e 35. 34 e 35. E depois Mateus, capítulo 1, versos de 1 a 8. Vamos fazer então a leitura bíblica em classe. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Glória a Deus. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. E disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se transformaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, faça aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. Que maravilha esse episódio da transfiguração. Que poderoso é o texto que nós estamos estudando, porque ele trata diretamente da manifestação do Filho de Deus. A palavra-chave, meus amados irmãos, da nossa lição é exatamente Cristo, porque estamos estudando o Deus Filho. Agora, a nossa introdução. Ratificamos que a Trindade nos revela um só Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O episódio da transfiguração, em Mateus 17, versículos de 1 a 8, é um dos momentos marcantes da revelação da glória do Deus Filho. Nele, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, é exaltado diante de testemunhas oculares com a aprovação explícita do Pai. Ele não é um personagem entre outros, mas o Deus encarnado. Aleluia! Esta lição nos conduz a contemplar a divindade, a centralidade e a missão redentora do Deus Filho. Agora vamos, meus amados irmãos, para os objetivos da nossa lição. Pontos da nossa lição. Ponto 1. O nosso ponto principal inicial é exatamente esse aqui. Explicar a concepção virginal e a deidade absoluta de Jesus. No ponto 2, nós iremos fazer o seguinte, mostrar a centralidade de Cristo como cumprimento da lei e dos profetas. E no ponto 3, enfatizar a exclusividade de Cristo como o único mediador e salvador. Aleluia! Ele é o único mediador e salvador. E o nosso primeiro tópico, meus amados irmãos, que nós temos aqui, é bem interessante porque nós estaremos falando sobre a divindade do Filho, tá? No primeiro tópico, e aí a gente começa a trabalhar aqui
como está dividida a nossa lição, né? No primeiro tópico, nós temos a divindade do Filho, que está subdividido em 3 subtópicos, que é a concepção virginal de Jesus. O segundo tópico, a deidade absoluta do Filho. E terceiro subtópico, os atributos divinos de Jesus. Aí quando você vai para o segundo tópico, ou seja, o segundo tópico da nossa lição, né? Nós temos 3 subtópicos. O primeiro subtópico, a glória sobrenatural de Jesus. Depois o segundo subtópico, o testemunho da lei e dos profetas. Terceiro tópico, a aprovação divina do Pai, né? E aí no terceiro e último tópico da nossa lição, nós temos a missão redentora do Deus Filho. Nos 3 subtópicos do tópico 3, nós temos o Filho como revelação suprema, a exclusividade de Cristo na redenção e o aprendizado pela experiência. Que maravilhoso é a nossa lição, porque do ponto de vista teológico, e aí é importante que a gente deixe claro, nós estamos literalmente tendo uma aula de cristologia, né? Focado, evidentemente, na divindade de Jesus. Então vamos lá. No nosso primeiro tópico da lição, nós temos a concepção virginal de Jesus. A concepção do Senhor Jesus foi um ato milagroso. Pronto, esse é um ponto. Milagres não se explicam, se aceitam. Glória a Deus. Então, o nascimento de Jesus já é um ato em si milagroso. Sobre isso, o anjo Gabriel explicou à Virgem Maria, ou à Virgem: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lucas capítulo 1, verso 35a. O menino concebido pelo Espírito seria chamado de Filho de Deus. Lucas capítulo 1, verso 35b. Dessa maneira, observa-se neste evento a manifestação da Trindade, ou seja, o Pai, o Filho de Deus e o Espírito Santo. E aí, queridos irmãos, quando nós nos voltamos aqui para esse primeiro tópico, né, precisamos destacar algumas coisas aqui interessantes. Primeiro, a concepção virginal de Jesus. A concepção de Jesus não foi natural, foi sobrenatural. O Espírito age, o poder do Altíssimo envolve e o Filho Eterno assume a natureza humana. Aqui vemos a Trindade operando. Guarde esta palavra, que é muito importante. Se Jesus não fosse concebido pelo Espírito, ele não poderia ser o Salvador sem pecado. Glória a Deus por isso. Ele não poderia ser o Salvador sem pecado. Agora, queridos, vamos para, né, o nosso segundo tópico, que é o segundo subtópico, que é a deidade absoluta de Jesus. Você está vendo aí nessa imagem, né, uma imagem criada por IA, que você consegue perceber Jesus, praticamente, você tendo aí o lado humano e tendo uma representação do lado divino, como chão de fogo, os cabelos brancos. Aí foi feito, né, um esforço através da inteligência artificial para representar exatamente a figura de Jesus. Bom, o Senhor Jesus o Senhor Jesus Cristo é desde a eternidade o único Filho de Deus e possui a mesma essência e substância. E aí do grego é homósios, né, do Pai. Ele desde a eternidade possui a mesma essência e substância do Pai. Isso está em João capítulo 10, verso 30, João 14, 9. Antes de nascer em Belém, o Filho já existia eternamente com o Pai. E aqui, meus amados irmãos, a célebre citação de João capítulo 1, verso 1, que retrata com muita propriedade a divindade de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, verso 1. Ele é a segunda pessoa da Trindade e foi enviado pelo Pai ao mundo. Ele se fez carne, sem deixar de ser Deus, possuindo duas naturezas, a divina e a humana, unidas em uma única pessoa. Bom, do ponto de vista humano, isso é muito difícil de compreender. E é importante que nós deixemos claro que, por ser o Filho de Deus, Jesus, ele é incomparável. Portanto, não haverá nenhuma comparação dentro do aspecto humano, dentro do contexto humano, que seja de fato possível de decifrar a natureza de Jesus. É óbvio, né? E quando nós estamos falando sobre a deidade absoluta do Filho, nós precisamos destacar que antes de Belém, Jesus já existia. Ele é o Verbo eterno, da mesma essência do Pai. Ele não deixou de ser Deus ao se tornar homem. Então pega essa palavra, Jesus não é semelhante a Deus, ele é Deus. Essa declaração, para os judeus, é difícil o judeu absorver isso, o judeu que não crê no Messias, né? Nós vamos para o nosso terceiro tópico, meus amados irmãos, que é muito importante também, os atributos divinos de Jesus. Bom, vamos lá. Jesus Cristo manifesta em si mesmo todos os atributos que pertencem exclusivamente a Deus. E isso demonstra de forma incontestável sua divindade. Quando nós falamos aqui sobre os atributos divinos de Jesus, nós precisamos destacar que Jesus é eterno, é onipotente, onisciente e onipresente. Ele perdoa pecados, aceita adoração e governa todas as coisas. Alô você, se Cristo tem atributos divinos, ele merece obediência total. Cristo merece obediência total. E aqui nós chegamos, meus amados irmãos, à sinopse, né, do nosso primeiro tópico, que é a concepção virginal e os atributos divinos de Jesus. Revelam que ele é Deus desde a eternidade e possui a mesma essência do Pai. Agora vamos para a representação gráfica do nosso primeiro tópico. E que nós aprendemos aqui?
que houve a concepção virginal milagrosa. Jesus foi concebido pela ação do Espírito Santo, manifestando assim, né, a trindade no evento, na concepção virginal. Nós temos a deidade absoluta e eterna. O Filho possui a mesma essência do Pai, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Isso, do ponto de vista humano, é difícil de entender, mas nós cremos pela palavra. E aqui também nós temos atributos essenciais, essencialmente divinos. Jesus possui atributos divinos como eternidade, imutabilidade, onisciência, onipotência. E aí a revelação suprema do Pai, que a ordem é escutai-o, coloca Cristo acima da lei, Moisés, e também dos profetas, Elias. Observe que ele também é o único mediador e salvador. O seu sacrifício é exclusivo e suficiente para reconciliar a humanidade com Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Jesus, porque Jesus é o nosso eterno Redentor. A centralidade do Deus Filho. No nosso primeiro subtópico, né, do item 2, né, e aí a gente já trata diretamente da glória soberana de Jesus. Pedro, Tiago e João acompanharam Jesus até o alto monte. Nesse local, Jesus transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Mateus capítulo número 17, verso 2. Aqui a divindade de Jesus foi revelada, uma manifestação visível da glória de Deus no Filho encarnado. E observe aí, nessa imagem, que os irmãos estão vendo Jesus se transfigurando. E a Bíblia, ou seja, o escritor Mateus, ele relata como foi esse episódio. Transfigurou-se diante dele e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se transformaram brancas como a luz. É mais ou menos como está aí nessa imagem, né? Imagine Pedro, Tiago e João tendo essa visão. Observe, é importante que a gente destaque algumas coisas aqui, bem interessantes, e aí eu queria chamar a sua atenção, que quando nós estamos falando da glória soberana de Jesus, nós precisamos destacar o seguinte: na transfiguração, a glória que estava revelada se manifesta, estava velada, estava, né, encoberta, se manifesta. O rosto resplandece, as vestes brilham. Guarde então essa palavra: a cruz não foi derrota, foi caminho para a vitória. Glória a Deus e glória a Jesus. E aqui a gente já passa direto, né, para o nosso segundo tópico, porque ele tem um assunto bem interessante. O testemunho da lei e dos profetas. Bom, estando no monte, eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Aqui já temos um detalhe teológico muito importante, porque muitos espíritas, eles relatam que esse episódio, os espíritos tiveram contato, os espíritos de Elias e o espírito de Moisés tiveram contato com Jesus e com os discípulos. Primeira coisa que o texto aqui claramente está nos dizendo: estando no monte, eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Como Jesus, a sua glória e o poder que ele tem, Jesus estava evidentemente conversando com Moisés e Elias. Não eram os discípulos. Os discípulos não têm nenhum contato do ponto de vista de conversa com Moisés e Elias. Quem conversa com Moisés e Elias está claro no texto, está escrito no texto. Olha lá o que diz: falando com ele. Não é com eles, é com ele. A conversa entre Jesus e Moisés e Elias está aqui, meus amados irmãos, mostrando a glória de Jesus, o poder que ele tinha, mostrando também que ele era 100% Deus e 100% homem ali, ele estava 100% homem. Então, ele utiliza da sua glória, a glória que se manifesta, transfigura-se. Olha o poder que Jesus tem, né? De transfigurar e ali conversar. Agora, qual era o propósito? Vamos lá. A aparição de Moisés e Elias não foi um contato com os mortos, mas um ato divino carregado de significado escatológico. Moisés representa a lei, ele é o mediador da antiga aliança, o legislador do povo hebreu, isso está em Êxodo 24, 7 e 8. A sua presença indica que toda a lei aponta para Cristo. Que coisa fantástica. Elias representa os profetas, considerando o símbolo da proclamação profética. A sua aparição mostra que os profetas anunciavam a vinda do Messias. E aqui, meus irmãos, é muito interessante que nós destaquemos algumas coisas quando nós estamos falando sobre o testemunho da lei e dos profetas. Primeiro, Moisés e Elias apareceram para mostrar que toda a Escritura aponta para Cristo. Então pega essa palavra: lei e profetas não competem com Jesus. Eles testemunham de Jesus. Olha que coisa poderosa. E é importante quando nós estamos estudando isso aqui. É maravilhoso quando nós estamos estudando isso na nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Vamos então para o nosso terceiro subtópico: a aprovação divina do Pai. A transfiguração atinge o seu clímax com a voz audível do próprio Pai. Eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz. Aleluia. A voz vinda da nuvem, símbolo da presença de Deus. Isso está em Êxodo 13, 21. Ecoa as palavras já proferidas no batismo de Jesus: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, verso 17 e 17b. Essa explicação, essa repetição,
é significativa. O Pai confirma que Jesus é o Filho eterno, não apenas em missão redentora, mas em natureza divina. Irmãos, isso aqui é muito poderoso. Quando nós estamos falando sobre a aprovação do Pai, nós precisamos destacar o seguinte: a voz do Pai declarando, este é meu Filho amado, escutai-o, é uma aprovação direta do Pai acerca das palavras de Jesus. Então, alô você, ouvir Jesus é o critério máximo de fidelidade a Deus. Glória a Deus por isso, glória a Jesus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos, meus amados irmãos, para o ponto que nós chamamos a sinopse, né, do segundo tópico. Vamos, portanto, para lá. Olha o que diz a nossa sinopse do segundo tópico. Na transfiguração, Cristo é confirmado pelo Pai como centro da revelação e cumprimento da lei e dos profetas. Bom, agora a representação gráfica do nosso segundo item da lição, a deidade absoluta do Pai. Essência e substância, né? O Filho possui a mesma essência e substância, homousios, né? Seria aí do grego, que o próprio Deus Pai. Duas naturezas, uma pessoa. Jesus une as naturezas divina e humana em uma única pessoa, sem confusão ou mudança. Só Jesus tem esse poder. Ele é incomparável. Por isso que não podemos, com palavras, explicar porque você não tem no ponto humano, no campo humano, algo que se assemelhe a esta natureza. Não tem como. Você não tem como definir, porque ele é eterno e poderoso e a ele toda a glória. Eterno e preexistente. Antes de nascer em Belém, o Filho já existia eternamente com o Pai desde o princípio. E aí, o único mediador. Por ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade. Ele, como homem, une o homem a Deus. E ele, como Deus, une Deus ao homem. Que coisa poderosa. Só Jesus pode fazer isso. Agora vamos para o nosso terceiro tópico da lição. E eu quero aproveitar, enquanto aqui estamos, né, para que você não se esqueça, né? Faz aí, ó. Ajude-nos, né? Se inscrevendo no canal. O 3C, comente, compartilhe e curta, né? Olha o curtir aqui, ó. Ó, um sinalzinho de curtir, tá bom? Deixe Deus te usar aí, viu? E se inscreva no canal. E você, meu amado irmão, que quiser conhecer o Chile, é só apontar. Você pausa esse vídeo, aponta aí e vamos para a nossa... Conhecer aí o Chile. Se você quiser conhecer o Chile, você vai conhecer um formulário e a nossa equipe da Travel Agência estará entrando em contato com você, tá bom? E lembrando aos amados irmãos que nós estamos no processo de formatação da viagem a Israel. Não se esqueça, tá? Nós temos um projeto e esse projeto, em nome de Jesus, nós vamos colocar em prática, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Você é o nosso convidado e quero também deixar claro para os irmãos que ao final desse vídeo você vai ter ali para você se inscrever no meu canal Educação Financeira à Luz da Bíblia. Eu disponibilizei nos últimos vídeos, né, uma planilha de controle financeiro econômico. Eu quero aqui aproveitar essa oportunidade para dizer a você que 70% dos problemas entre famílias, e aí esse número está crescendo pela situação do nosso país, né, a situação econômica do nosso país, está crescendo para 70% a 80% dos problemas familiares estão relacionados a dinheiro, tá? Se você não souber controlar o dinheiro vai controlar você. É uma coisa muito simples. Ou você controla o dinheiro, ou o dinheiro controla você, tá? Ou você domina o dinheiro, ou o dinheiro domina você. Ou você trabalha pelo dinheiro, ou você faz o dinheiro trabalhar para você. As pessoas inteligentes fazem o dinheiro trabalhar para você, tá bom? Então, nesse canal, Educação Financeira à Luz da Bíblia, eu trato das questões financeiras à luz da Bíblia, tá? A minha vida mudou depois que eu comecei a olhar por esse lado, a entender aquele versículo que diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Observe que aí é uma questão de prioridade. Primeiro Deus, sempre primeiro Deus. Inclusive, nas suas finanças, Deus tem que vir em primeiro. Pastor, como? Vá lá para o canal que você vai aprender como. Voltemos então para a nossa lição, a missão redentora do Filho de Deus. Nosso terceiro e último tópico, né? Portanto, vamos para lá. A gente estar aqui com um novo cenário, né? Estamos assim, testando mais uma funcionalidade aqui do sistema. E vamos lá. A lição, ou seja, o nosso primeiro tópico é o Filho como revelação suprema. A transfiguração é marcada também por uma ordem divina do Pai acerca do Filho, escutai-o. A declaração reflete a profecia de Moisés: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Deuteronômio capítulo 18, verso 15. A Escritura deixa claro que esse profeta prometido é o próprio Cristo. A instrução escutai-o coloca o Filho em posição de supremacia sobre as revelações anteriores. Não é Moisés, a lei, e nem Elias, os profetas, que devem ser ouvidos, mas Cristo. Cristo deve ser, evidentemente, quem nós devemos ouvir. E quando nós estamos falando sobre esse assunto, nós precisamos destacar o seguinte: o Filho como revelação suprema. Observe que Deus falou de muitas maneiras, mas agora falou pelo Filho. Guarde esta palavra. Não há voz acima da voz de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Depois, né, desse assunto, nós partimos, meus amados irmãos, evidentemente, para o nosso segundo tópico. O nosso segundo tópico, ele fala sobre a exclusividade de Cristo na redenção. Após a visão do Cristo transfigurado, a Bíblia declara: erguendo ele os olhos, ninguém viram senão a Jesus.
Esta afirmação encerra uma verdade fundamental. Cristo é absolutamente único e exclusivo na obra da redenção. A presença de Moisés e Elias cessou. Restou apenas Cristo. Ele é o cumprimento da lei e dos profetas. Isso está em Mateus capítulo 5, verso 17. Toda a escritura aponta para ele. Lucas 24, 27. Eu quero ler essa palavra porque ela é muito poderosa, meus amados irmãos. Esta palavra é muito poderosa. A exclusividade de Cristo na redenção. Quando você pega aqui Lucas 24, 27, e eu vou pegar esse texto aqui, 24, 27, olha o que diz o texto de Lucas 24, 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Glória a Deus! Olha que coisa poderosa. Eu, como professor do Antigo Testamento, posso afirmar, como professor de todos os livros do Antigo Testamento, e aí eu estou me referindo ao Pentateuco, aos livros históricos, aos livros poéticos e aos livros proféticos do Antigo Testamento. Eu deixo claro para você, toda a escritura do Antigo Testamento conduz a Cristo. E quando a gente está estudando aqui a exclusividade, né, de Jesus, de Cristo na redenção, nós precisamos destacar algumas coisas aqui. Quando Moisés e Elias desaparecem, fica só Jesus. Então você tem que pegar essa palavra, essa visão. Só Cristo salva, só Cristo reconcilia, só Cristo basta. Cristo te basta. Só Jesus é o executor da redenção. Ele é o nosso redentor. Glória a Deus. Ele, nessa palavra, na transfiguração, revela também a centralidade das Escrituras em Cristo Jesus. Que coisa poderosa, meus amados irmãos. É muito maravilhoso estudar a palavra de Deus. Como é bom estudar a palavra de Deus. Agora, nosso terceiro tópico. O aprendizado pela experiência. A revelação da glória do Cristo ressurreto foi também um evento pedagógico para os discípulos. A experiência os fortaleceu para o futuro sofrimento de Jesus. Mais tarde, Pedro reconheceu o episódio como evidência incontestável da majestade de Jesus. Mas nós mesmos vimos a sua majestade, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Irmãos, isso está na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, dos versos 16 e 17. É o Pedro que estava ali no momento, né, o apóstolo Pedro que estava no momento da transfiguração. E aí ele testemunha: mas nós mesmos vimos a sua majestade, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Glória a Deus. E aqui nós precisamos destacar uma coisa poderosa quando estamos falando sobre o nosso terceiro e último tópico da nossa lição. A transfiguração fortaleceu os discípulos para a cruz. Alô você, quem contempla a glória de Cristo suporta qualquer prova. Quem contempla a glória de Cristo suporta qualquer prova. Glória a Deus por isso, glória a Jesus. Que maravilhosa e poderosa esta lição, queridos e amados irmãos. Agora vamos para a sinopse, né, da nossa lição, que é: Cristo é o único mediador e salvador. Único. Sua missão redentora é exclusiva e plenamente suficiente. Só em Jesus, quando a Bíblia diz assim: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E quando você vê essa imagem que está aí no fundo da nossa sinopse, você vê entre os dois mundos um abismo. Mas entre esse abismo existe uma cruz. A cruz de Cristo une o homem a Deus. O sacrifício salvífico de Jesus une o homem a Deus. Glória a Deus por isso. Como é maravilhosa essa lição, meus amados irmãos. Agora vamos para a representação gráfica de quem é o Deus Filho. A divindade absoluta do Filho, eternamente Deus, verdadeiramente Deus e verdadeiro homem, e o único mediador. Aí quando você destaca os atributos de Jesus, que ele tem os atributos divinos, a gente conclui, estudando, portanto, e concluindo a nossa lição, né? Nós temos o seguinte: eternidade, imutabilidade, onipresença, onisciência e onipotência. Eternidade, Jesus não teve começo. Ele é eterno como Pai. Imutabilidade, ele sendo Deus, Cristo não muda em seu ser ou em seu caráter. Onipresença, Jesus declarou a sua presença universal em todos os lugares. Onisciência, ele conhece todas as coisas, incluindo nossos pensamentos. Onipotência, nada é impossível para ele. E aí, queridos amados irmãos, chegamos à nossa conclusão, né? A conclusão é a seguinte: a doutrina do Deus Filho nos conduz à centralidade de Cristo na fé cristã. A sua divindade, glória e missão redentora revela o coração do Pai e o agir do Espírito. Ele é o Verbo eterno, feito carne, o único que pode reconciliar o homem com Deus. Por isso devemos reconhecê-lo como Senhor absoluto, prostrar-nos em adoração, ouvi-lo e segui-lo em obediência, reverência e gratidão. E aqui nós chegamos ao final de mais uma lição. A nossa conclusão geral é: Jesus é Deus eterno, Salvador absoluto e Senhor soberano. Que a igreja o adore,
obedeça e viva para a sua glória. Que Deus abençoe você depois dessa maravilhosa lição em que estudamos o Deus Filho. Como é maravilhoso estudar Jesus. E aqui me lembra um pouco as aulas de Cristologia, quando nós estamos ministrando no curso teológico. Jesus é tudo que Deus é, tudo que Deus faz. Todo o caráter de Deus está totalmente expresso, totalmente manifesto na pessoa de Jesus. Conhecer a Deus é conhecer Jesus. Conhecer Jesus é conhecer a Deus. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo é uma unidade. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe a você e até a próxima aula em nome de Jesus.